Antes do vídeo começar, eu queria avisar que tentarei postar vídeo com mais frequência aqui no canal, e que esse episódio demorou um pouco para sair porque eu perdi metade do áudio e tive que regravar novamente. Então talvez vocês notem alguma diferença no meio do vídeo. Mas é isso e fiquem com o vídeo. A dragãozinha então desce e comenta sobre aquele ser um ótimo lugar, e o prota pede para ela colocar no chão e beber um pouco de água. De longe podemos ver aquele dragão negro do capítulo anterior. Ele está apaixonado e imaginando ele com a dragãozinha. Ele está se perguntando por que ela estava sendo obrigada a levar aquela flor estranha nas costas mesmo estando com muita sede. A cena corta, o amarelinho e a dragãozinha estão se refrescando. Eles estão felizes por poder tomar a água depois de um bom tempo. Enquanto isso, o prota sente que alguém está observando. A dragãozinha pergunta se agora ela pode regar ele. Ele aceita todo feliz, dizendo que como a temperatura do solo e da água estão iguais, então não tem problema. Ele até aproveita para encher as raízes com água. Amarelinho zoa o prota de novo, dizendo que ele fez xixi, e o prota fica irritado, dizendo que foi ele. O dragão negro fica irritado, pois na visão dele a dragãozinha está sendo submissa a essa flor estranha, tá até regando ela, mesmo sendo um dragão nobre. Amarelinho aponta para o lado, dizendo que tem comida por perto. O prota se pergunta que tipo de comida que tem ali, e a dragãozinha diz que vai dar uma olhada. Ela puxa e é um camelo. Ela diz que agora tem comida suficiente para eles comerem à vontade. O dragão negro fica mais bravo ainda, dizendo que essa foi a comida que ele trabalhou tanto para conseguir. Enquanto isso, o prota pensa que provavelmente foi um animal grande que fez isso, pela marca da mordida, e também que parece que todos os ossos do corpo foram quebrados. Então possivelmente usaram a mesma estratégia da dragãozinha, de jogar o animal lá de cima. A dragãozinha pergunta pro prota por que dele não estar comendo. E ele diz que é porque ela já meteu a bocona. O prota diz para ela tomar cuidado e não comer qualquer comida de origem desconhecida, que ela pode acabar sendo envenenada. Mas ela responde dizendo que tá suave, que a barriga dela não dói nem nada. E ele só aceita, diz que ficará de guarda para eles comerem. O prota continua nervoso, perguntando sobre o sangue do animal parecer fresco. Talvez possa acontecer um ataque furtivo a qualquer momento, enquanto eles comem ali do ladinho. A dragãozinha lá atrás dizendo que o prota tá meio irritado. Enquanto isso, o dragão negro está escondido com mais raiva, dizendo que o prota está falando mal da comida dele. E a dragãozinha oferecendo comida para o prota, perguntando se ele realmente não tá com fome mesmo. Então o prota tem uma reflexão, de que se a fera estivesse por perto e visse ele roubando a comida dela, ele iria atacar ele de qualquer jeito. Como ainda não atacou, então talvez ele esteja apenas pensando demais, e aceita se juntar a eles para comer. Aí todo mundo tá lá comendo. O bichinho do sistema aparece e pergunta que lugar é aquele, mas o prota manda ele calar a boca e abrir os baús. Os baús são abertos e o que vem? Pontos e genes de planta rank B. O bichinho do sistema dá parabéns a ele e já podemos ver as informações. Nome, gene do melão. Parte de fusão, corpo todo. A planta com sementes mais tolerantes à seca. Já ficou sem morrer em um local seco por 8 anos e ainda conseguia brotar. O prota já fica como felizão. Ele se acha até o rei das secas e ainda diz sobre não precisar depender mais de água. Então ele aceita e o bichinho do sistema já faz logo a fusão. O sistema já dá parabéns por integrar o gene do melão Sanakai. Local de fusão, corpo inteiro. Gene do melão Sanaka. A planta mais tolerante à seca que o cacto. Pode ser chamado de rei da tolerância à seca. Nota: adeus à água. Ele diz que não está sentindo nada, mas a vontade de consumir água parece estar bem mais fraca do que antes. A dragãozinha o chama e pergunta se ele quer levar o corpo do animal com eles, mas ele responde dizendo que se ela quiser atrair varejeiras, aí é com ela. E diz pra ela ficar de boa, porque eles vão poder comer mais um pouco, e só vão partir na noite de amanhã. Mas o dragão negro ouviu tudo aquilo, e já dá as caras dizendo que eles são ousados demais. Além de comer a comida e a água dele, ainda querem passar a noite ali, e grita dizendo que é pra eles meterem o pé agora mesmo. Eles ficam surpresos ao verem um dragão negro, e o prota se pergunta por que ele estava observando eles no escuro até agora. Ele pergunta pro dragão se foi ele que matou aquele camelo, e o dragão responde dizendo que se ele está vendo mais alguém ali do lado dele. O prota diz que, como não tinha ninguém ali perto, eles acharam que não tinha dono, e também pensa se o dragão estava se escondendo por medo ou porque queria atacar eles de surpresa. O dragão negro observa a dragãozinha e diz que ali é o território dele, mas que ele não irá responsabilizar eles, apenas pede para que eles saiam. A dragãozinha aproxima dele e pergunta se ele também é um dragão. Ele até fica corado e responde que sim, mas ela pergunta o porquê da diferença entre eles, e ele responde dizendo que existem vários tipos de dragões, e ele é um nobre dragão negro. Então ela pergunta o porquê dele ser tão gordo e ter asas pequenas, e se ele ainda consegue voar desse jeito. Ela humilhou ele. Ele responde dizendo que é especialista em voar, mas ela manda a cartada final, perguntando se todos os dragões negros são tão feios quanto ele.
Ele estoura e grita com ela dizendo que se por acaso ela é cega, que na cidade natal dele geral era gamado nele. Ele também pergunta como pode uma dragão como ela se tornar uma escrava de uma flor. A dragãozinha responde sem entender, dizendo que aquele ali é o pai dela e não qualquer flor. O dragão negro diz que isso é impossível, que jamais iria surgir um dragão entre duas espécies diferentes, que ela é muito burra. Ele tem uma ideia e diz que talvez ela esteja sendo controlada pela planta, que na cidade natal dele tinha uma planta que fazia isso, soltava pólen e quem a inalasse era controlado pela planta. Diz também que ela tem sorte de ter conhecido ele, e que ele irá ajudar ela a acabar com essas alucinações que faz ela acreditar que a planta é o pai dela, e já avança para cima do Prota. Mas ela avança pra cima dele perguntando o que ele está fazendo com o pai dela. O Protas pergunta assustado se o dragão negro é doente mental e a dragãozinha puxa ele, dizendo pra ele parar com isso. E ele responde dizendo que está fazendo isso para o bem dela. O dragão negro dá uma rabada no Prota que faz com que ele voe. Ele cai no chão e está todo tonto. A dragãozinha mete um tapa na cara dele, perguntando por que ele fez isso. O Prota diz pra ela não culpar ele no caso dele ser rude. E já fala pro dragão negro que vai deixá-lo experimentar o canhão de dragão. O dragão negro se preocupa e pergunta se o canhão não está bloqueado de tanta terra. Ele fica com medo e sai correndo, dizendo que não pode correr o risco de ser atingido por um canhão. O Prota pergunta por que dele sentir intimidade de repente. Ele não era o bonzão até agora? E já lança as bolas de espinho no dragão. Ele é atingido e diz que dói, mas ao olhar percebe que tem espinhos e não se parece nada com uma bola de canhão comum. E já avança de novo pra cima do Prota, mas o Prota puxa sua besta e vira bem na cara do dragão. O dragão novamente fica com medo e se pergunta se o Prota consegue usar uma besta, enquanto a dragãozinha tenta segurar o dragão negro. O dragão negro comenta sobre bestas serem realmente perigosas, e o Prota mete a flechada, que passa de raspão nele. Ele fica mais irritado, dizendo que vai despedaçá-lo. A dragãozinha não deixa, vai pra cima dele. Ele diz que só tá tentando ajudar ela, mas por que ela não entende? A dragãozinha diz que se ele quiser chegar no pai dela, primeiro terá que passar por cima dela. O dragão negro percebe que o Prota está preparando outra flecha e já voa. Ele diz que dragões devem lutar no céu, mas o Prota diz que ele só tá dando desculpa, que após ver a outra flechada que estava pronta para vir, quis sair do alcance para não ser pego. A dragãozinha diz que vai perseguir ele até o fim, e o Prota acha aquilo bem estúpido e pede pra dragãozinha descer, mas ela dá um tapão na cabeça do dragão negro e diz para ele pedir desculpa pro pai dela agora. Ele mete uma rabada nela e pensa que ela é fofa, mas é boba, que dará apenas uma lição gentil nela, enquanto ela pensa que ele é realmente mais forte do que ela no ar. Ela percebe que foi idiota por ouvir o inimigo, que nem as flechas ou espinhos do Prota podem ajudar ela naquela altura, então mete uma cabeçada nele e derruba ele no chão. O Prota elogia ela e dá outra flechada, também passa de raspão no dragão negro. O Prota lança mais duas flechas, ele desvia novamente e se aproxima do Prota, dizendo que só basta derrotar essa planta feia que a ilusão vai acabar. O Prota dá outra flechada, mas o dragão se defende, porém diz que aquilo doeu, então ele agarra na base do canhão e leva o Prota pro ar. O Prota se assusta, até o amarelinho está lá embaixo. A dragãozinha voa atrás dele, dizendo para ele devolver o pai dela, e o dragão negro diz que basta soltar o Prota lá embaixo que ele vai se estraçalhar todo. Mas o Prota já tá com a besta mirada pra ele. Porém, assim que ele atira a flecha, ele também é solto e vai caindo. Mas ele prepara suas vinhas e agarra bem no pescoço do dragão. Os espinhos até perfuram um pouco o pescoço do dragão. E o dragão grita de dor, se perguntando como surgiram tantas vinhas com espinhos do nada. O Prota ainda zoa com a cara dele, perguntando se agora o dragão percebeu o quão forte ele é. Mas o dragão parece não ligar. Ele morde as vinhas e o Prota tá pra cair, mas já lança mais vinhas. Dessa vez, ele acerta as pernas do dragão. E o dragão pergunta se aquilo são vinhas ou tentáculos. A dragãozinha diz que vai ajudar o pai dela, mas quando ela se aproxima, o dragão negro arremessa o Prota pra longe. Ele cura suas vinhas e faz um tipo de paraquedas improvisado. Com isso ele cai e sobe uma fumaça. Podemos ver o Prota e ele diz que está bem, apenas que sempre será uma desvantagem em cair de lugares altos. Enquanto isso, a dragãozinha aparece atrás do dragão negro, cheia de raiva, e já mete uma mordida bem no pescoço dele, que o derruba no chão. Ele diz que os ossos estão prestes a quebrar, e que a dragãozinha é doida quando está brava. De repente, uma espada é apontada para ele. Ele tenta resistir, mas o Prota coloca a ordem, e pergunta se agora ele está pronto para morrer. O dragão negro se surpreende cada vez mais, e pergunta se o Prota é mesmo uma planta. O cara tem tentáculos, bestas, espada, canhão. A dragãozinha diz que vai matá-lo, e ele pede para se acalmarem. Quando ambos vão dar o golpe final, ele diz que se rende e que não irá mais lutar contra eles. O próximo capítulo se inicia e o Prota tá com a espada na cara do dragão negro. Está perguntando por que ele não quer lutar. O dragão negro responde dizendo que só queria testar a força dele, mas que agora eles podem ficar ali, comer e beberem por quanto tempo eles quiserem. O Prota diz que a carne gorda dele dá pra fazer uma refeição deliciosa. O dragão com medo diz que a carne dele não é boa não, mas o Prota já responde dizendo que só vai saber quando ele testar. O dragão tenta convencer o Prota, dizendo pra ele não comê-lo agora, e sim para quando ele estiver realmente precisando e não tiver mais força pra lutar. O Prota diz que só tava assustando ele, que tem uma boa impressão dele.
O dragão até os avisa, dizendo que na mochila dele pode ter itens que o Prota pode gostar. A dragãozinha encontra a mochila e o Prota pergunta se é comum dragões levarem mochilas tão pesadas assim quando eles saem voando. E ele responde dizendo que só está com a mochila, pois mesmo querendo viajar, ele não quer abandonar seus tesouros. Ele comenta sobre o ditado que diz: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então ele segue isso e diz que mesmo se perder os tesouros que estão na casa dele, ainda terá alguns com ele. O Prota lembra da vida passada dele, que a mãe dele também pensava como o dragão negro. Quando a dragãozinha vira a mochila, podemos ver muitos itens e várias moedas de ouro. O Prota fica surpreso e fala que não achava que ele fosse rico, enquanto ele lá no fundo fica se achando, dizendo que é apenas 1/10 da coleção completa dele. O Prota comenta sobre a utilidade desses tesouros. Não dá pra comer, nem sabe se tem algum lugar que troca aquilo por dinheiro. O dragão negro fica bravo pelo Prota estar fazendo pouco caso da coleção dele. A dragãozinha encontra algo que parece ser um mapa. O Prota zoa, dizendo que a pintura é um lixo e que até uma criança consegue desenhar melhor que aquilo. O dragão negro grita, dizendo que foi copiado da coleção do pai dele. Ele também diz ser muito ambicioso, que quer conseguir todos os tesouros do mundo. O Prota pergunta se aquilo no mapa é uma floresta, e o dragão negro responde dizendo que sim, se chama Floresta Taiko, uma floresta rica e vasta, o quintal de Deus. O Deus vive nas montanhas dos deuses, cobertos de gelo e neve durante o ano inteiro. O Prota pensa que seria um ótimo lugar para criar as raízes dele. Ele pergunta pro dragão negro se aquela área é que eles estão agora, que devia ser um deserto ali, porém está rotulado como terras abadias esquecidas. O dragão responde dizendo que no passado havia cidades ali, mas agora resta apenas areias e ruínas. O Prota fica feliz e diz que agora aquele mapa é dele, e que também vai levar algumas moedas de ouro. O dragão pergunta do porquê ele quer o mapa, e ele responde dizendo que irão para a floresta antiga. O dragão também fala para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ter mais episódios aqui. Então é isso, tamo junto e valeu!